universo diante das leis universais. Ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida. Paz significa vitória da mente sobre os próprios atributos. Resguardemos, assim, a vida mental na certeza de que o teor da nossa meditação condiciona a altura da nossa tranquilidade. Nada ocorre conosco sem resultado específico. Teimosia no erro, conta gravada. Ausência de disciplina, débito permanente. Remorso, aviso da consciência. Reajustamento, estágio na enfermidade. Multiformes ocorrências no mundo interior anunciam constantemente o clima de nossa escolha. A tempestade é precedida dos indícios inequívocos que lhe configuram a extensão. De igual modo, através da análise real de nós mesmos, encontramos o exato esboço das futuras experiências. À vista disso, ante a luz do Evangelho, ninguém desconhece a essência do destino que se lhe desdobra ao porvir. A justiça da lei tem base na matemática. E quem possui parcelas determinadas pode ajuizar perfeitamente quanto à soma daquilo ou disso. Entrega-te, pois, a novos haustos de esperança e supera as próprias limitações, atendendo aos apelos do amor que ecoam da altura. Reúne humildade e serviço, simplicidade e perdão, estudo e caridade, bondade e tolerância no esforço de cada dia. E com semelhantes fragmentos de amor e luz, levantarás o templo divino de tuas mais belas aspirações diante da eternidade. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 14h53. Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes, ou de países algo longínquos, dizem-me, eu te ouço pela Rádio Fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora, que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira Franco. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Olá, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria ter você aqui conosco, escutando pela emissora do bem, a nossa Web Rádio Fraternidade, mas também acompanhando a gente aí pelas redes sociais, pela transmissão que acontece no YouTube, no Facebook, e a gente vai cruzar o Atlântico, vai lá na Suíça. Boa noite para você aí, minha querida irmã Gorete. Rubens, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade. É uma honra, é uma alegria estarmos hoje aqui reunidos com vocês, nós aqui do outro lado do oceano, né, e chegando aí pertinho dos corações do nosso povo maravilhoso, que é esse povo brasileiro, dos espíritas brasileiros, que acabam sendo os espíritas do mundo, né? Espalhados por aí.
Uma boa noite, desde aqui da cidade de Winterthur, na Suíça, com o coração acelerado, um pouco nervosa, mas com uma vontade muito grande de servir. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a nossa prece hoje meio musical. Eu queria convidar os nossos internautas para a gente prestar atenção nessa melodia cantada pelo nosso querido Moacir Camargo. É uma música linda. Quando eu ouvi ela a primeira vez, eu senti uma emoção muito grande. Então, eu queria convidar todos nós para a gente entrar nessa sintonia com a música Ama. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar no chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a ama, que o amor é leve. Muito bem.
Moacir Camargo, esse músico fantástico, alegria ter ele sempre nos ajudando aqui. Então a gente já vai para o nosso tema, Gorete. Ela que está há 22 anos aí na Suíça, é isso mesmo? 28. 28, então. A Gorete, ela está à frente da Federação Espírita da Suíça. Depois, no finalzinho, se a gente tiver um tempinho, a gente fala do trabalho de vocês, mas eu passo a palavra para você, para a gente ouvir você falar sobre observar os pássaros do céu, fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo número 25, né? Buscar e achareis. Observar os pássaros do céu. Fique à vontade, sinta-se em casa, é tranquilo, tá? Tá bem. Então, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui juntos como irmãos, cada um dando aquilo que tem condição de dar. E eu venho trazer uma pequena contribuição humilde dentro das minhas possibilidades, dentro do meu entendimento. Nós sabemos que o Evangelho ele tem um espectro muito grande de interpretações, e esse tema, observar os pássaros do céu, é um tema muito lindo, muito profundo, que deixa margem para muitas interpretações, mas os Espíritos também nos esclareceram muito para que pudéssemos chegar a compreender melhor do que se trata essa passagem de Jesus. Jesus fala isso para nós sobre os pássaros dos céus, no entremeio, após ele fazer o Sermão da Montanha, ele dá continuidade a toda uma herança que deixava para nós na humanidade, uma herança que ficaria para sempre nos nossos corações. Mas muitas das coisas que ele falava, para muita gente parece pueril, parece uma coisa muito fantasiosa, sem sentido. E essa é uma das partes onde só através de uma visão filosófica, interpretativa, nós podemos sentir o que Jesus deixou para nós. No caso do observar ou olhar os pássaros no céu, é uma visão poética, uma alegoria sobre a providência divina, que nos alcança todas as criaturas. E ele mostra na simplicidade da natureza que nós devemos observar isso. Ele não estava dizendo que nós deveríamos ser pessoas inativas, que ficássemos apenas na observação dos fatos, do que acontece na natureza, e não fizéssemos nada. Mas eu vou ler aqui para vocês, para nós não fugirmos do texto original, que está... essa tradução é a da FEB. Nós que trabalhamos com tradução sabemos que há sinônimos em outros livros que foram traduzidos ao português da obra de Kardec, e aqui temos uma tradução que é da FEB, que diz assim, sobre o observai os pássaros nos céus, e o que é um trecho bíblico, né? que é a palavra nesse momento de Jesus. Nós temos que lembrar também que tudo isso aconteceu depois que Jesus passou 40 dias no deserto. E lá nas Escrituras, no Evangelho, é descrito o momento em que ele vem, ele volta desse tempo que ele passou no deserto, ele tem um encontro com o demônio, ele passa por 3 grandes tentações, e depois depois disso, preparado, sai de Nazaré para Cafarnaum, onde ele começa a ter o contato com seus apóstolos e buscando aqueles que seriam os precursores das suas ideias no futuro, e aqueles que também deixariam as escrituras para nós, porque todos nós sabemos que Jesus não escreveu, ele viveu, e os seus apóstolos, após o seu retorno ao mundo espiritual, transcreveram aquilo que se recordavam, aquilo que era falado, aquilo que era repetido, numa linguagem que permaneceria para sempre conosco. E ele diz assim, Jesus diz assim, que a continuação do Sermão da Montanha, lá adiante ele dá tantos conselhos para nós na humanidade. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Aí vem o conselho. Acumulai os tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração.
A palavra não acumuleis, né, essa frase, tesouros na terra, não quer dizer para nós que nós não podemos ser previdentes, que nós não podemos guardar as coisas. O que nós temos que perceber nesse não acumuleis os tesouros na terra é o verdadeiro valor das coisas, né? O tesouro que ele manda que a gente acumule são os tesouros do céu. É aquele que nós vamos levar conosco na nossa alma. É aquele que nós vamos ter a alegria de depositar aos pés de Jesus quando nós encontrarmos com ele e dizermos assim: Senhor, olha aqui os talentos que tu nos confiastes e nós o multiplicamos. Estamos aqui te devolvendo esses talentos sagrados do serviço no bem. Então, não acumular tesouros diz respeito a que a gente não deva dar mais valor à vida material, às nossas vaidades, às nossas ambições, do que à vida espiritual. Mas não nos tira o direito de buscarmos o melhor, que está dentro da consciência humana, da natureza humana, essa ambição que tem que se tornar uma ambição saudável, equilibrada, que gira em torno, quando nós estudamos o Espiritismo, a uma moderação dos nossos desejos de prazer, dos nossos desejos de ter. É a moderação que que nos levará a um equilíbrio nas coisas. É a moderação que vai nos enviar a termos uma vida mais tranquila. Porque quando nós não temos essa moderação, nós perdemos o controle das coisas em busca de coisas materiais, né? Quantos pais poderiam ter um pouco menos dentro do lar e juntar um tesouro no céu, educando com mais presença os seus filhos? É claro que tem situações que são inevitáveis, todos têm que trabalhar para sobreviver. E também, volto a dizer, nós estamos inseridos dentro de uma lei de progresso. Um pouco diferente é a natureza animal. Ou seja, o passarinho a que Jesus se refere, desde que ele existe, faz ninho. Nós não. Desde que nós tomamos consciência que existimos, nós saímos das cavernas e construímos os arranha-céus. Cada vez construções mais potentes. Eu não sei o que está... está desligando no stand-by. Construções mais potentes estão sendo feitas na humanidade, robustas, capazes de vencer as intempéries. Tudo isso faz parte da lei de progresso, tudo isso é construído com dinheiro. O conselho do Cristo para nós na humanidade é não acumular, significa deixar sem utilidade, é deixar ali depositado, acumulado. O homem rico, que nós também temos essa passagem no Evangelho, é um homem que possui a bênção da multiplicação, a bênção de levar o trabalho à humanidade para que homens, pais de família, mães de família, tenham condições de sobreviver. Então, essa pequena introdução de não acumular os tesouros da terra é apenas um chamado da consciência. Se a gente pegar isso ao pé da letra, seria Jesus convocar toda a humanidade a não estar dentro das leis divinas, que numa delas está a lei de progresso, né? A lei de progresso, ela é inevitável. Ninguém consegue estancar o progresso. Por mais que a gente veja as coisas acontecendo, a gente pensa que está tudo ruim, tudo está andando para trás, é uma visão errada. As coisas estão perfeitas, está tudo dentro da norma das leis divinas. Nós temos liberdade e nós experimentamos primeiro o mal para depois daí tirarmos o bem, infelizmente, né? Muitas vezes na nossa imprevidência, acumulando coisas, nós aprendemos com o resultado negativo disso que temos que mudar a nossa conduta, que é necessário que nós acumulemos valores espirituais, imperecíveis, aquilo que vai ficar em nós para sempre e que nenhum ladrão pode roubar, porque é nosso, está entronizado na nossa alma. Aí nós vamos adiante com Jesus. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento,
e o corpo muito mais do que as vestes, a palavra inquietez é um chamado do Cristo, é um rogo para que nós aprendamos o quê? A não sermos ansiosos pelas coisas. O dia de amanhã, ele virá independente da gente querer ou não. O que nós tivermos que passar na nossa existência em forma de provas, em forma de expiações, podem ser até evitáveis. Mas para isso exige de nós um grande esforço, um grande sacrifício nas ações do bem. E nós temos que aprender a vencer em nós a ansiedade das coisas, que todos nós temos ansiedade. Isso também faz parte da nossa natureza, ainda mais no mundo atual em que tudo parece estar correndo. Foi obrigada a divindade permitir. Lembremos, não cai uma folha de uma árvore, né? Não cai um cabelo da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Então ele chamou a atenção da humanidade para o quanto ela estava acelerada. E para isso ele nos deu um remédio, que parece que é um mal, mas não é um mal, é um remédio. Para que nós meditemos na impermanência das coisas. Estamos mergulhados na impermanência. Então, se nós estamos ansiosos, nós não sabemos se essa ansiedade, pelo que nós podemos comer amanhã, se vamos continuar no trabalho. Tem pessoas que morrem antes de perder o emprego, na possibilidade de perder. Nós não podemos continuar assim. Não podemos nos inquietar pelo dia de amanhã. Ao contrário, temos que acerenar a nossa vida, a desacelerar a forma de como nós estávamos vivendo e confiar que nós somos filhos de Deus, que Ele nos cuida. Nada que nos passe na nossa existência é sem utilidade. Essas intempéries, esses momentos difíceis, os momentos de necessidade, que já passou e saiu, olha para trás fortalecido. Às vezes a gente dorme rico e acorda na miséria. Por que será? Obrigada, Senhor, por provar o teu servo. Assim disse Jó. Nós estamos numa prova neste momento, mas é exatamente durante a prova que nós temos que buscar não nos inquietar, não nos tornarmos ansiosos, porque a ansiedade, ela impede que o tempo transcorra com tranquilidade e chegue a hora da solução. A ansiedade, ela nos tira a possibilidade de estarmos conectados com Deus e, de repente, aquilo que parecia um problema tão grande se transforma em nada. Por que ansiedade em nós? Porque nós queremos que o tempo seja nosso e não o tempo seja o tempo de Deus. Então, quando nós deixamos o tempo ser o tempo de Deus, nós nos tranquilizamos por dentro. Aguardamos a solução das coisas, mas agindo, fazendo a nossa parte. Porque Jesus não está nos convocando a ficarmos parados. Ao contrário. Tudo no Evangelho é ação. Tanto que Jesus, ao invés de sentar e ficar escrevendo livros para a gente, ele viveu a ação para deixar registrado. É assim, minha gente. Ele falou para que nós ouvíssemos no transcorrer dos séculos. São passados mais de 2000 anos e a gente escuta Jesus falando. Nós ainda ouvimos o Sermão da Montanha. Nós ainda estudamos a palavra de Jesus. Mas falta o quê? Ouvir muito, ler muito, mas viver muito pouco. O evangelho de amor que ele nos deixou. Então vamos vivê-lo, né? Então vamos passar para a próxima frase de Jesus. Observai, olhai os pássaros no céu. Eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar em um côvado a sua estatura? Ele está nos chamando a atenção, quando nós raciocinamos, né? Nós vamos pensar assim, puxa, mas tem tanta gente que passa fome,
Como é que pode isso ter um sentido? Como é que pode Jesus falar que, se Deus dá comida para os passarinhos, por que não vai dar aos homens, né? Nós somos muito mais que os pássaros. O que nos falta é aprender aquilo que Jesus veio nos trazer. Porque no dia que nós aprendemos, nós vamos ver que não vai faltar pão na mesa de ninguém. Outra coisa que tem um sentido profundo aí é a justiça divina. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós percebemos que a justiça divina explica, né, as diferenças sociais, explica as diferenças de posses materiais, explica por que nós temos tudo e nós temos irmãos em outros países, e mesmo no nosso, no Brasil, que passam fome, passam necessidade. Por que isso acontece? Porque nós temos a bênção da reencarnação para reparar o nosso passado delituoso. Nós temos a bênção da reencarnação para nos libertarmos daquilo que nos faz sofrer, que muitas vezes é um remorso cruel, que corrói existências no mundo espiritual. Muitos dos nossos irmãos hoje, que estão passando fome, têm uma consciência plena que eles que pediram para isso. Você chega perto dessas pessoas e vê um olhar manso, tranquilo, na penúria de um estômago vazio. E muitos deles bendizendo a Deus, compreendendo plenamente que aquilo que estão passando deve ser algo muito importante para suas almas. Mas eles não precisariam estar assim se entre nós reinasse a fraternidade real entre todos os povos. O que falta é isso, é o aprendizado do amor ao próximo sem distinção, o amor universal, que já, quando houver isso na Terra, que é o que nós estamos construindo dia a dia, em nossas existências, observando que tudo na natureza é regido. Nada acontece ao acaso. O acaso não existe. Tudo está mergulhado em leis perfeitas e imutáveis, das quais nenhum criminoso consegue fugir, porque ele tem uma consciência que cedo ou tarde despertará, lhe cobrando os atos que não deveriam ter sido feitos, lhe cobrando a reparação dos crimes cometidos. É a bondade de Deus. E quando ele diz assim, ninguém pode aumentar um côvado da sua estatura, está mostrando que nós temos que ter consciência das nossas limitações. Somos seres humanos e ao mesmo tempo divinos, mas com grandes limitações. Ou seja, eu não posso ser mais alta do que eu sou, ter os dentes bonitos, eu posso até consertar um dia. Mas mais alto só botando sapato alto, que não é a minha realidade, é um apetrecho de que nós nos servimos para nos sentirmos um pouquinho maiores quando somos baixinhos assim, que nem eu sou. Mas o que ele está dizendo, nós não podemos mudar aquilo que Deus colocou fixado e que nós temos que nos enquadrar e aceitar na nossa existência, né? Porque está fazendo parte de algo muito importante no nosso progresso espiritual, que não é um progresso fácil de se fazer. Ele é gradativo, ele é lento, porque para nós nos liberarmos das nossas mazelas, daquilo que a gente traz de porção de egoísmo, de orgulho dentro de nós, é uma penúria, gente, vocês sabem, eu sei. Às vezes a gente acerta uma vez e erra 10, e vamos continuando na busca desse autoaprimoramento. Então, observar os pássaros nos céus é compreender que eles foram criados por Deus e eles não têm a inteligência que nós temos para sobreviver, então Deus dará a ele, providenciará a ele o que comer. Mas com o avanço da humanidade, com os maus tratos da natureza, o que está acontecendo? Está faltando comida até para passarinho, gente. Para a gente aprender também a cuidar deles, nossos irmãos menores.
Eu não sei se aí no Brasil tem, eu estou fora do Brasil, vivo 28 anos na Suíça, mas estou há quase 30, né? Ano que vem farão 30 anos fora do Brasil. O que é muito difícil viver fora desse país, gente. Nós somos eternos saudosos do nosso povo, da nossa gente, dessas lembranças que eu trago do Brasil de 30 anos atrás. Onde nós fomos aí aprender que onde come 5, come 10. Isso não existe aqui, gente. Aqui não existe. Eles ainda têm que aprender isso. Onde come 5, come 10. Aprendi isso lá no interior da Bahia, eu morei no sertão também. E lá no sertão da Bahia, eu pude ver na pobreza os maiores tesouros da minha vida. Foi lá que eu fui aprender coisas, mesmo sendo uma adolescente meio revoltadinha, de estar morando lá no meio do sertão, sair de São Paulo e morar lá no sertão, não estava entendendo o que Deus estava me dando de herança para essa existência, né? E agora a gente tem certeza, meu Deus, quantas vezes eu era muito católica, eu ia com a irmã do convento, que era a irmã Eulália, num local lá chamado Bananeira, e as mulheres cozinhavam em latas de leite ninho grandonas, aquelas latas antigas, que eu acho que nem existe. E você chegava, as casas eram de sapé, de barro, e tinha as prateleirinhas enfeitadas com jornal picotado. O chão varrido, sabe com o quê? Com gravetos. E elas borrifavam com água para não levantar poeira. A água botava na boca, borrifava o chão. E havia sorrisos, e com eles nós aprendíamos muito. Não era à toa que a irmã Eulália nos levava ali, para que nós dessemos valor ao que nós temos e ao que nós somos, e víssemos que há riquezas muito grandes, às vezes, nessas encarnações provacionais, onde elas não tinham quase nem o que comer, mas quando a gente chegava ali, para quem não sabe, muita gente no sertão da Bahia, o café da manhã é água com farinha. Água com farinha. Quando tinha um feijão cozido, do jeito que dava, já era uma riqueza, né? E aquela panelinha era oferecida para todo mundo. E muitas vezes nós, que somos muito mais ricos do que essas pessoas em termos materiais, não temos coragem de dividir o que nós temos, né? Então vamos adiante. Por que também vos inquietais pelo vestuário, né? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Então ele chama atenção para um ponto muito interessante, que é homens de pouca fé. E com as coisas tontas que a gente se preocupa, né? Ele faz a analogia igual do pássaro nos céus, ele faz com lírio. Porque você veja a beleza de um lírio, o perfume que um lírio solta. Isso nos chama à divindade, nos chama ao amor profundo que Deus tem pela criatura humana, que é o ápice da sua criação. O universo foi criado para nós, para que nós evoluíssemos, para que nós saímos da ignorância, fazendo as experiências reencarnatórias nessa evolução infinita e nos tornássemos amor, que é o grande sentido da existência, que é o sentido da vida, é nos tornarmos amor. Mas para nos tornarmos amor, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos, a gente faz isso, né? Homens de pouca fé, nós nos inquietamos pelo vestuário. Até a gente percebe que existem situações de inquietude
Mas se houvesse a fraternidade, não haveria frio. Se jogam tantas roupas fora, né? A gente poderia repartir essas roupas com aqueles que necessitam mais. As instituições poderiam trabalhar para que... Muitas trabalham, graças a Deus. Quando a gente vê o trabalho de uma mansão do caminho, de um remanso fraterno, de uma fraternidade sem fronteiras, né? De uma Gotita Roja aqui na Suíça, que é uma das nossas crianças que fundou, que hoje é uma mãe casada, que auxilia crianças na Colômbia, na Bolívia, né? Quando a gente vê essas instituições, elas estão fazendo aquilo que Jesus nos convocou a fazer. E nós temos que abrir os olhos, porque a inquietude pelo vestuário está mostrando as nossas futilidades com a vida. Porque às vezes a gente tem até demais no guarda-roupa, não consegue se desapegar, não consegue nem jogar fora. Morre, o guarda-roupa está lá entulhado de roupa que a gente queria emagrecer um dia e entrar nelas, que não vamos entrar mais. Passou o tempo daquelas roupas. Divide, dá para quem precisa, né? Então, não se inquietar pelo vestuário ainda é pouco diante do que muitas pessoas fazem, se inquietando porque não tem a marca XYZ, né? Porque não pode comprar aquela calça para poder parecer tão importante quanto aquela pessoa que usa. Nós ainda estamos tão distantes de conhecer os nossos valores. Não se inquiete por marcas. Não se inquiete por ser igual ou vestir igual aos outros. O marketing, ele vive da nossa inveja, né? É a inveja que propulsiona o marketing. Todos nós temos, senão a gente não vestiria a roupa da moda. A gente inveja estar usando aquilo que aquelas pessoas que são famosas, que são ricas, que se acham importantes, que nós achamos que elas são importantes, que elas usam. Aí lá vai a gente sair na rua, comprar aquilo que a gente nem pode para poder nos sentirmos alguém. Como é que pode isso acontecer com o ser humano? É a gente não ter a medida do nosso valor. É faltar o autoconhecimento e os horizontes que a gente deve perseguir. Os horizontes que a gente deve perseguir não podem estar atrelados a roupas, a marcas, a carros, a sapatos caros. Se você pode comprar, se isso não te faz falta, se você gosta, não estou condenando, não é isso, né? Mas que essa sua possibilidade que Deus te deu de ter muito dinheiro, não faça você se perder, né? Que você talvez pegue e use um pouco desse dinheiro para ajudar alguém que está necessitado. Sempre há alguém para a gente ajudar, né? Mas se você tem em sobra e pode vestir o que você quiser, não é pecado nenhum, não é pecado nenhum. Mas que isso, nessa roupa, que nessa marca, não esteja os teus valores. Você é muito mais do que a roupa que você veste, muito mais que os lírios, muito mais que os pássaros. Você é filho de Deus e você tem que angariar na terra os tesouros eternos. A sua encarnação vai passar muito rápido. As roupas que você vestiu vão deixar de existir. Daqui a 10 anos a gente está usando outro tipo de roupa. As marcas são fantasias que botam na cabeça da gente. Às vezes nem tem essa qualidade toda. Você vai lá se estribuchar para comprar uma marca para poder mostrar para alguém um status que muitas vezes você não tem condição de suportar para sempre. Então, olhe para você, vista você a roupa. Eu achei muito bonitinho da parte da minha filha, uma vez que ela disse: mãe, não é a roupa que me veste, sou eu que tenho que vestir a roupa. Então, eu posso vestir uma roupa barata, mas eu me senti muito bem vestida. Então, nós temos que ver isso, né? Valorizar quem nós somos e não aquilo que nós vestimos. Homens de pouca fé. Então, quando nós confiamos em Deus, essa fé robusta, né? Porque nós temos a visão de uma fé ainda muito infantil, né? Aí eu tenho fé que Deus vai me dar. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Eu tenho fé que a minha vida vai melhorar. Muito bom que se tenha essa fé. Mas ela não pode ser uma fé inativa. Se você quer passar no vestibular, tem que estudar
muito. Você tem condições. Deus vai te ajudar. E Ele mais ajuda quem mais faz, né? Ele mais ajuda aquele que está se sacrificando para melhorar a sua vida. Ele mais ajuda aquele que se humilha. Porque quantas pessoas não querem um emprego diferente dos que tinham? Vir do Brasil para fora, com raras exceções, é claro, né? Meu marido veio empregado numa indústria, etc e tal. Mas nós, que chegamos aqui, que não fomos trazidos por nenhum emprego, né? Que vamos ter que nos adaptar a uma cultura, é um verdadeiro exercício de humildade. Porque quando a gente chega num país e não fala aquela língua, a gente não tem como ter lá um emprego. Então, a gente faz tanta coisa para ganhar o nosso dinheirinho que antes não era possível. No nosso Brasil, a gente não imaginava que um dia iria fazer, né? Limpar uma casa, fazer faxina. Porque a visão aqui é totalmente diferente. O valor que tem um trabalho de uma faxineira aqui é igual a qualquer outro trabalho. Ninguém olha isso como algo inferior de jeito nenhum. Eu tenho uma faxineira que vinha na minha porta, ela vinha de Mercedes. Bacanão. Porque o salário dela é digno. O salário dela é compatível ao seu trabalho. Que essa visão a gente ainda não tem no Brasil, vai demorar ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. A Suíça é um país pequenininho, que valoriza cada trabalho. Para você ser pintor aqui, você tem que estudar 4 anos, pintor de parede. Porque é um homem que vai se sustentar, vai sustentar a família e vai ter uma vida digna. É uma formação como outra qualquer. E não vai chegar lá e fazer qualquer coisa. Então, a fé tem que ser robusta. Porque a fé robusta, ela nos ajuda a perseverar. Então, nós vamos estar na pior fase da nossa existência. Maior deprê. Se eu quero sair daquilo, tenho que ter fé. Tenho que me mexer. Se o seu corpo não está te ajudando a se mexer, manda a tua alma falar com ele e ativar a maior potência que ela tem, que é a vontade. Leon Denis. Né? Ele bota a vontade como uma das potências da alma. Então, você tem essa potência em você. E Jesus nos está convocando a que sejamos homens de fé. Uma fé robusta, perseverante. Essa energia dessa fé ajuda que venha a se redobrar a energia dentro de nós e nos fortalece, nos traz recursos renovados e nos ajudam a vencer os obstáculos. Está no Evangelho também, sobre a fé divina e a fé humana. Né? Então, quando eu tenho fé em Deus, eu vou buscar esse magnetismo divino. É a minha ação. Deus não dá nada de graça para ninguém, é fantasia isso. As graças que vêm de Deus são o retorno das nossas ações. O que é bom que nos chega, vem pelo nosso merecimento ou pela misericórdia divina nos dando um pouco de apoio para que a gente desperte. Porque até os descrentes recebem a ajuda de Deus. Né? Até os que não creem em nada recebem a ajuda de Deus. Mas aquele que já sabe é diferente. Ele tem que pedir, ele tem que agir, ele tem que se movimentar para vencer os obstáculos. Das pequenas coisas, assim como nas grandes coisas. Porque senão não sai do lugar. A vida não muda se a gente falar só que tem fé. A vida só muda quando a nossa fé é provida pelas nossas ações. Vem novamente Jesus. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Vem outra coisa muito linda que a gente aprende com os espíritos superiores. O Pai sabe das nossas necessidades, mas é necessário que nós nos humilhemos, que sejamos humildes e saibamos pedir ajuda. Quantas vezes a gente só lembra de Deus na necessidade?
Quantas vezes a gente só tem um pouquinho de desejo de ter fé quando as coisas estão péssimas, né? E quantas vezes a gente acusa a Deus pelo mal que nos alcança? Na inconsciência, na falta de conhecimento que o mal que nos alcança, fomos nós que buscamos. Mas eu vivi uma vida tão boa, eu fiz tanto bem para tanta gente, por que essas coisas acontecem comigo? Por que elas acontecem com você e não acontecem com seu vizinho? Porque a sua história de passado imortal, de vidas passadas, é diferente da do seu vizinho. Você atrai isso para você. Então, quando o mal te chegar, não te inquietes. Não te inquietes. Aprenda com ele. Ele sempre traz uma mensagem divina que nos será muito útil para que nossa alma vá se desvinculando do passado delituoso. Então, se você está passando por um sofrimento, coloca teu joelho no chão, pode ser até psicologicamente falando. Ergue tuas mãos para o céu e fala: Senhor, obrigado por experimentar o teu servo. Leia Jó na Bíblia. Ali você vai ver quantas coisas Jó perdeu, mas ele nunca perdeu a fé e a confiança em Deus. Eu tive a bênção de ter uma mãe muito fervorosa, né? E no dia que nós perdemos tudo a nível material, ela me deixou um tesouro. Ela me deu uma herança, uma riqueza que era muito maior do que tudo que a gente tinha perdido na vida em termos materiais. Além da separação do meu pai, a partida do meu pai para o mundo espiritual, quando eu ainda não era espírita. Então ela virou para mim, eu era católica, ela virou para mim e disse: minha filha, um dia que eu estava chorando, nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a fé. Isso é uma herança. Isso tem um valor que todas as vezes que vem uma turbação na nossa vida, a gente tem que lembrar. Você perdeu isso, perdeu uma casa, não pôde pagar, perdeu um carro porque bateu. Você pode perder tudo em termos materiais, mas não perde a tua fé. Porque é a tua fé que vai te salvar. É a tua fé que vai trazer essa força para você lutar e construir tudo que você perdeu. Em termos materiais, tudo se constrói. Num dia que nós passamos por uma crise muito grande familiar, eu tinha um irmão com 16 anos. Eu estava chorando desesperada, porque eu fiz um mau negócio, ia perder a casa que a gente acabou de comprar, porque a mulher levou o dinheiro que não era dela, né? E era o dinheiro que eu tinha que pagar. Meu irmão bateu no meu ombro assim: levanta daí, para de chorar. Levanta. O pior a gente perdeu que foi nosso pai, doente, que morreu. O resto a gente constrói. E ele é assim até hoje. Então, o resto a gente constrói, gente. Vamos construir. Vamos procurar alternativas. Tudo tem jeito. Eu não sei se já está na hora de eu parar, viu? Não, pode continuar. A gente ainda tem tempo. Tá. Pode continuar, está muito bom. Como fazem os pagãos? Aqueles que não creem em nada, eles vivem mais para a matéria do que para a alma, em geral, tá? Às vezes o ateu, ele é mais cristão do que muitos cristãos, né? Mas a gente também pode aprender com isso. Isso é um chamado de que nós não podemos nos inquietar com o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence, né? Diz o ditado popular e diz Jesus também, que ele diz assim: buscar primeiramente o reino de Deus. Em Mateus fala o reino de Deus, eu acho que em Marcos e Lucas fala o reino dos céus. E a sua justiça. Olha só que interessante como Jesus nos marca. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Como é importante nós estudarmos a justiça de Deus. Que ela é bem diferente da dos homens. A dos homens nos atordoa, porque prende, às vezes, maltrata pessoas boas que não fizeram nada por um erro da justiça humana,
né? E liberta criminosos. E liberta pessoas que destruíram vidas. A justiça humana, ela ainda está muito além, muito distante da justiça divina. A justiça divina é diferente, ela é perfeita. Então, quando a gente passa a buscar essa justiça, ou seja, a compreender o que se passa na nossa existência, que está tudo enquadrado, sintonizado, sincronizado com essas leis, e o que nos traz sofrimento é quando nós nos afastamos dessa lei, nós vamos perceber que tudo que nos acontece é justo. Não precisa culpar o vizinho, não precisa culpar o obsessor espiritual. Ele vai estar sempre ali, você que tem que se desligar dele. Como é que você se desliga de um obsessor? Mudando sua conduta, mudando a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ser justo. Como é que você trata seu empregado? Como é que você trata sua faxineira? Como é que você trata um garçom, um manobrista? Como é que você trata um caixa de um banco? Então, tudo isso não passa desapercebido nas leis divinas. Você está respeitando uma fila? Você está respeitando a distância que você tem que ter do teu próximo para não contaminá-lo, porque talvez você possa estar com vírus? E no momento é vital mantermos esse distanciamento de 2 metros, aqui na Suíça 2 metros, uns com os outros. Nós saímos da pandemia já aqui. Abrimos hoje as fronteiras, né? A Suíça faz fronteira com a Alemanha, com a Áustria, com a Itália, com a França. Então nós estamos rodeados de países que passaram pandemia muito grave. E o que acontece agora? Nós vencemos aqui dentro, porque houve um isolamento. Agora ninguém está mais infectado aqui dentro. Vamos ver agora o que virá quando nós abrirmos as fronteiras. Então é necessário uma autoeducação da nossa parte, manter essa distância. Usar máscara não é para nos proteger não, gente. Usar máscara não nos evita pegar o vírus, mas evita nós passarmos para o outro. Então é uma posição de respeito ao meu próximo, porque eu não sei se eu estou com o vírus, se eu não estou, então eu vou usar máscara para não contaminar ninguém. Deve-se bater palmas para uma pessoa que bota uma máscara porque tem necessidade de ir a algum lugar. Isso é amor ao próximo em ação. Isso é justiça divina. Nós nos enquadrando nessa justiça divina. Porque ela vai nos alcançar se nós formos irresponsáveis. Pode até que você não pegue o vírus agora, mas você vai ter responsabilidade sobre os que estão pegando, se você não dá o exemplo. Buscai primeiramente o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? Nós estamos construindo o reino de Deus na Terra também. O reino de Deus está no universo. É o reino do equilíbrio, do amor, da paz, da solidariedade, da fraternidade universal. E nós aqui ainda estamos longe disso tudo, tendo que dar um duro danado para instalarmos esse reino de Deus que Jesus veio anunciar lá atrás. Ele veio implantar o reino dos céus na terra. Veio ensinar essa coletividade que ele abraçou como pastor, que são 28 bilhões, né? Mais ou menos, de criaturas, que isso oscila todo dia, esse vai e vem, né? De almas, essa transmigração constante que nós vivemos. Então, ele abraçou essa comunidade terrena vinda de tantos orbes, mas com a mesma necessidade. A necessidade de construirmos aqui o reino de Deus, e ele deixou para nós um legado. E é esse legado de Jesus, de mais de 2000 anos, que nós temos a obrigação de estudar e buscar primeiramente. E buscar o reino de Deus significa nos enquadrarmos dentro das leis divinas. Porque as leis divinas são o reino de Deus, atuando em nossa existência. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia
basta o seu mal. Então nós vemos aí que não podemos viver no amanhã. Temos que viver de forma previdente, conscienciosa, sem descuidar da moderação. Temos que sim, dentro dessa previdência, que é um direito nosso, pensar no amanhã. Como eu vou envelhecer, como é que vai ser minha velhice, mas não viver só para isso, porque a gente não sabe nem se vai chegar lá. Mas, por outro lado, não gastar tudo que tem em farra, né? Porque o dia de amanhã pode cobrar também da gente muita coisa que a gente fez mal feita no passado. Mas ele diz isso para que nós não nos tornemos ansiosos do que nos acontecerá no futuro. O que acontecerá no nosso futuro vai depender do que nós fazemos hoje no presente. E tem uma receita, gente. Os nossos deveres. Onde estão os nossos deveres? Eu estou cumprindo? Estou sendo um bom funcionário? Fazendo todo o meu esforço? Não para ser melhor do que os outros, mas para fazer o meu melhor naquilo que me compete? Eu estou sendo pontual nas minhas tarefas? Estou buscando mudar as minhas atitudes grosseiras, que fazem parte já da minha existência e que agora eu não quero mais? Esforçando-me um pouquinho cada dia, exercitando, não falar mais essas palavras horrorosas que a gente ouve de todo lugar e a gente repete, que nem papagaio, e nos entronizamos, deixamos aquele vocabulário chulo fazer parte da nossa comunicação com o outro. Usar essas palavras com sentimento negativo para agredir o outro. Como que a gente quer um reino dos céus aqui na terra? Se nós não poupamos ninguém. Mas para restaurar esse reino dos céus, ele tem que começar dentro da nossa alma. Vamos nos fazer autocontrato, né? Eu vou buscar não falar mais essas palavras grosseiras. Eu vou prestar atenção como eu estou tratando o meu marido, como eu estou tratando a minha esposa dentro do meu lar. Quando alguém coloca uma comidinha na tua mesa, você agradece? Você diz que gostoso, obrigada que você cozinhou isso para mim? Você diz para essa pessoa que botou a tua mesa, obrigado que você existe. Não tenho como te agradecer. A gratidão é uma das virtudes que nos coliga às leis divinas. E a gratidão é uma virtude que a gente tem que persistir para aprender a que ela faça parte da nossa vida. Você já agradeceu a Deus hoje, na hora que acordou? Por mais um dia de vida? Você já agradeceu a Deus pelos teus problemas que estão te ajudando tanto? A talvez se tornar um pouco mais humilde? A perceber que aquela experiência redentora do sofrimento é uma possibilidade que Deus está te dando para você saber como o outro sofre, para depois você ir lá e ajudar? É aprendizado, é escola. Que escola? É a terra. Não pensa porque a gente está aqui na Suíça que está todo mundo a mil maravilhas, todo mundo feliz, não. Temos os mesmos problemas. Somos seres humanos, necessitados, da mesma forma, não importa o país que a gente se encontre. Talvez materialmente algumas facilidades, mas os desafios são iguais para a humanidade inteira. Agora, aqueles que mais têm, eles têm mais deveres para os que se encontram na retaguarda. Então, quando você estiver sorrindo, cuidado. Quando tudo estiver em paz, cuidado. Lembra de Deus. Lembra que Ele te deu agora muitas coisas que estão a teu alcance, mas Ele pode tirar amanhã se você não utilizar isso para o teu bem e do próximo. Quantos pais eliminando peso de consciência, comprando coisas para os filhos? Todo dia que chega em casa leva uma coisinha, todo dia que chega... Será que precisa isso? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Ao invés de, meu filho, olha, eu só deixo você em casa, ou eu só deixo você numa creche, porque eu não tenho outra forma de sobreviver. E tirar as horas
possíveis da sua existência, por mais cansado que esteja, para compartilhar com o teu filho o amor imenso que ele precisa sentir que vem de ti. Porque o amor de um pai e de uma mãe é o que vai fazer homens felizes no futuro. É o que vai ajudar os homens de bem a seguirem o exemplo desses pais. Porque falar é fácil, mas ser exemplo exige de nós muito sacrifício. E olhar os pássaros nos céus é exatamente isso. Deus providenciará tudo o que você tem necessidade, desde que você viva uma vida relacionando os teus atos à justiça, ao amor, à caridade, que são a base do equilíbrio humano e a base da futura felicidade que a gente é capaz de atingir vivendo aqui na Terra e também fora dela. Então, eu peço a vocês que me desculpem se eu falei algo que não agradou. Agradeço essa possibilidade desse contato com o Brasil. É tão lindo, é tão bom estar aqui com vocês. Espero não ter cometido nenhum erro, não ter feito ninguém ficar triste, mas eu peço a todos que se deem as mãos, que se olhem como irmãos. Somos todos irmãos. Todos os nossos erros partem da base do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então, vamos dar as mãos, vamos divulgar esse Consolador prometido por Jesus, que tão bem tem feito a Rádio Fraternidade durante todas essas décadas já, agradecendo ao Rubens, agradecendo toda a equipe da Rádio Fraternidade pela possibilidade que me deram, por esse convite amoroso, de poder estar em contato com o meu povo brasileiro, falando português, falando do Evangelho, falando de Jesus. Eu agradeço a todos. Muita paz e muita luz para todos. Gorete, foi muito bom. Deixa eu fechar aqui uma página que está voltando o som aqui. Peraí. Isso. Então, foi muito bom. O pessoal gostando bastante aqui dos comentários. Enfim, valeu demais, viu? E eu queria aproveitar para você falar um pouquinho aí do trabalho desempenhado aí na Suíça. A gente sabe que é bem diferente do Brasil, a gente sabe que às vezes a gente tem uma realidade aqui e a realidade de vocês aí é um esforço diuturno para manter viva essa chama da divulgação espírita, não para os espíritas, não só para os espíritas brasileiros que vivem aí, mas principalmente os nativos, né, de língua suíça, alemã. Fala um pouquinho para a gente. Bom, é desafiante. Quando eu cheguei aqui há 28 anos atrás, eu já era espírita, né? No Brasil, conheci o espiritismo através de Divaldo Pereira Franco, a quem eu devo a duas pessoas estar viva hoje. A minha mãe, físicas, além de Deus, é claro, Deus acima de tudo, mas eu devo minha vida à minha mãe, que me sustentou nas horas de expiação e provas graves, e a Divaldo Pereira Franco, que é quase que eu adoto ele como meu pai na Terra. Meu pai morreu, eu logo conheci Divaldo em 85. E eu já era espírita quando cheguei aqui, então eu cheguei muito entusiasmada. Antes passei 2 anos no México, cheguei no México também muito entusiasmada para levar o espiritismo, que é um povo muito parecido com o nosso. Amo o México. E quando cheguei lá já havia movimento espírita no México. Quando eu cheguei na Suíça não havia movimento ainda. Havia um grupo lá em Genebra, da Dona Terezinha Ré. Aqui em Zurique nós encontramos o primeiro núcleo que começou a estudar as obras básicas na casa de uma grande amiga, a Suzana da Silva Maia, que era a nossa vice-cônsul do Brasil em Zurique. E a partir dali nasceu uma sementinha em Zurique. Então o primeiro centro espírita de Zurique foi formado lá pelo ano de 93, que é a Associação Filosófica Espírita Francisco de Assis. Depois daí em diante não parou mais. Então, foi alcançando o núcleo dos brasileiros. Então, como nós ainda não tínhamos a língua, ainda não falávamos alemão, muitos de nós abrimos centros espíritas com língua
portuguesa mesmo. Por quê? Muitas pessoas criticam isso. Ah, tá morando no país, tem que falar a língua do país. E quando você não fala? E quando você chega na China que você não fala mandarim? Você vai deixar de levar o espiritismo para quem possa compreender a sua língua? Então são coisas que as pessoas falam, mas não percebem qual é o desafio e por que Deus planejou assim. Não tenho dúvida que a sementeira do espiritismo vem através, sim, de uma comunidade brasileira. Porque os europeus, eles só vão chegar ao espiritismo em massa, tá? Daqui a algum tempo, talvez daqui a 2 gerações. Os nossos filhos, que agora nasceram aqui, criados aqui, essa nova geração, é que vai levar o espiritismo de uma forma que eles possam compreender em profundidade. Mas o maior desafio, só para encurtar, para não tomar muito tempo de vocês, é que não havia literatura em língua alemã, em língua italiana, né? Nós somos um país que temos 4 línguas, para quem não sabe: francês, alemão, italiano e reto-românico, né? Que é o único país do mundo onde o reto-românico ainda existe como língua, e existe no Graubünden, no cantão de Grisons, para quem não conhece a Suíça, a gente chama em alemão Graubünden, e Grisons em português. Lá se fala o reto-românico. Já tem centro espírita lá, no meio das montanhas, chama Chico Xavier, Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier GEX, né? E daí nasceram 18 centros espíritas espalhados por toda a Suíça. Para os brasileiros, basicamente, com raras exceções, há centros que só têm atividade, por exemplo, em Genebra, em língua francesa, né? É uma língua muito mais acessível para o brasileiro, etc. No cantão alemão, nós buscamos consolidar, dentro das nossas possibilidades, os livros em língua alemã. Como é que você vai levar espiritismo para um povo culto sem ter livros na sua língua? Não dá. Então esse foi o maior desafio, chegar num país e não ter um livro para entregar na mão dessas pessoas. Foi aí que veio o desespero da minha causa. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou querer levar? Eu achava que ia chegar aqui e passar espiritismo para tudo que era suíço, que nada. Vai demorar décadas. Primeiro que a gente tem poucos livros em alemão. Poucos. Nós temos talvez uns 30 livros, contando com os de Divaldo. Divaldo tem alguns livros traduzidos por uns anjos de Deus. O Chico tem alguns livros traduzidos ao alemão. As obras básicas já estão traduzidas. Então, essas obras básicas é que nos possibilitaram fazer a formação dos primeiros grupos em língua alemã. Mas tem um outro fenômeno que é diferente do Brasil. Por que o Brasil complementa... Para mim, gente, é uma opinião pessoal, uma visão minha, da Gorete. O Brasil teve a grande missão de consolidar a fé dentro do espiritismo. Porque se nós observarmos, nós temos núcleos de literatura espírita com centenas de livros em Leipzig, na Alemanha, por exemplo, ainda em arquivos, que não era só Kardec, outros que seguiram o espiritismo, que desvendaram coisas, eles levaram o espiritismo muito para a área filosófica e científica. Para vocês terem uma ideia, eu não consegui achar em nenhum sebo, né, em nenhuma antiquariata, eu não sei mais como é que antiquário, né, em português, um evangelho traduzido ao alemão. Você encontra o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênesis, mas o evangelho, não tinha alemão. Foi uma obra que foi traduzida por 2 pessoas com grande esforço na Alemanha, a Ines Seifert, e outra tradução que nós temos é do Arnoldo, com uma outra equipe, né? O da Ines Seifert nós editamos e está à venda. Então, o Brasil complementou essa tríade, né? Esse triângulo que complementaria a missão total do Consolador, que não é só filosofia, não é só ciência, mas também tem consequências religiosas profundas. E não haveria outro país para se fazer isso que não fosse o Brasil. Foi projetado para isso. A fé que a gente aprende no Brasil não existe em lugar nenhum, minha gente. Aqui, se a gente tivesse 1/1000 do que o povo brasileiro passa, já teria tido uma guerra. Mas o nosso povo não vai fazer guerra.
Nosso povo é um povo pacífico, do bem. Muita gente acha, o povo é passivo. Não, não é passivo. Ele é pacífico. Porque nós temos que aprender a protestar em paz. Nós temos que aprender a lutar pelos nossos direitos sem destruição. Quem vai para uma rua e quebra uma casa, quebra uma loja, não merece ser chamado cidadão. E muito menos homem de bem. Se deixa contaminar pela violência de um que está do lado, começa a quebrar tudo, todo mundo se contamina. Isso não é cristão. Isso não é do bem. Então, nós temos que aprender a assumirmos essa cidadania ativa, pacífica. E isso o brasileiro é capaz. Poucos povos, eu não sei, não conheço, seriam capazes de fazer ou passar pelo que o Brasil passa e continuar com esperança. O Brasil é a terra da esperança. Parece que está tudo arruinando, mas nós temos que educar os nossos filhos para que o mundo de amanhã seja um mundo justo, melhor, ou seja, o reino de Deus sobre a terra. Então já saí da fase da Suíça, né? E comecei a fazer palestra para outro lado. Desculpa. Não tem problema, não. O desafio é a literatura. Nós temos hoje alguns grupos que têm as tarefas de alemão uma vez por mês, mas as outras tarefas são em língua portuguesa ainda. Mas isso já vai começando a ceder nos grupos de infância e juventude, onde eles já começaram a trabalhar tudo na língua, principalmente na juventude, para o futuro do espiritismo aqui na Suíça. E tem o trabalho da editora também, né? Como? O trabalho da editora. Da editora, então. Nós, para conseguirmos fazer esses livros em língua alemã, foi com um apoio muito grande da Federação Espírita Brasileira e com o consentimento do Conselho Espírita Internacional. E para isso nós fundamos uma editora que o dono era o SEI, o Conselho Espírita Internacional. Como não houve prosseguimento desses livros, é muito difícil você levar isso para o mercado europeu, não dá lucro financeiro nenhum, ao contrário, muitas vezes é prejuízo que a gente tem que arcar. A FEB decidiu retomar essa tarefa, porque tem uma estrutura mais ampla, né? Tem uma estrutura mais consolidada. Então, hoje a FEB é detentora, sempre foi a detentora dos direitos autorais das obras do Chico Xavier. O Divaldo também tem seus livros e nós fechamos a Edicei, que era do Conselho Espírita Internacional, porque o Conselho Espírita Internacional decidiu investir suas energias mais na movimentação de espiritismo no mundo, no apoio às casas espíritas, e essa parte comercial muitas vezes é cruel, né? É muito difícil. Então, nós abrimos uma associação chamada Licht Verlag, que significa em português Luz Editora, né? Para continuarmos fazendo os livros em alemão, com a autorização da FEB, enquanto ela autorizar, buscarmos tradutores, voluntários, pessoas que estejam aptas, tanto a nível de língua, quanto a nível doutrinário, de traduzir essas obras para as línguas possíveis. Então, é muita prece que a gente precisa, por quê? Porque trabalhar com livros é muito cruel, porque nós vamos passar, daqui a pouco a Goré desencarna, só não esquece que existiu, mas o livro vai ficar. Então, é uma tarefa visada pelas sombras do mundo que não querem a luz, e os livros são luzes para a humanidade. Então, vocês orem por nós, orem pelos que estão trabalhando com os livros, orem para que haja harmonia entre todos, confiança, amor, e, acima de tudo, o que é mais sagrado, o ideal, o desinteresse pessoal sobre a obra. Porque o que está faltando no espiritismo é o ideal acima dos nossos desejos pessoais, dos nossos interesses pessoais. Porque não há ideal que se consolide sem sacrifício. Não há. Veja aí, ó. Quando nós formos fazer uma tarefa aqui que tem 5 horas de diferença,
A Rádio Fraternidade tinha que acordar às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Ele já estava lá, fazendo testes. Né? É ideal. E é por isso que está se sustentando, tem o apoio do Cristo. Né? Então, paro de falar porque eu sou faladeira mesmo. Olha só, Gorete, foi muito bacana. Foi muito bom. E a gente vai ter outras oportunidades para você falar do Evangelho. O pessoal adorou aqui, estava aqui observando aqui. Foi muito bacana. E eu vou depois a gente vai combinar para falar novamente outros temas evangélicos, fazendo essa viagem, que foi muito bacana. O pessoal foi recordando também do tempo deles, de dificuldades, de lutas, né? Quem não passa? Olha para trás. E quem está agora na dificuldade, né, Rubens? É verdade. Vai passar. Por que Maria mandou esse recado para o Chico? Isso é um hino de louvor à esperança. Vai passar, tudo passa. Mas você tem que se mexer. É verdade. Eu vou pedir a Gorete para fazer a prece para a gente, então eu queria convidar você que está aí do outro lado conosco. Essa prece de encerramento vai ser feita por ela. Se você quiser arrumar um copo com água, uma garrafa, deixar aí do lado, ou mesmo se você, onde você estiver, se você conseguir fechar seus olhos, assim, manter uma conexão com Deus, eu tenho certeza que esses minutos da prece que a Gorete vai fazer para a gente, os amigos espirituais que nos assistem virão ao nosso encontro, eu tenho certeza, trarão energias, trarão um magnetismo espiritual que eu costumo dizer que é uma sustentação a mais para a gente continuar essa nossa caminhada aqui na Terra. Gorete, é com você aí, viu? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer ao nosso coração, como se ouvíssemos uma voz fora de nós a nos clamar. Confia no dia de amanhã. Confia no Deus bondoso que pendura as estrelas nos céus e acende o sol a cada manhã. Não tendes nada a temer. Faça da tua fé coragem, faça da tua coragem ações, porque o Senhor da vida te cuidará sempre. Nada te faltará, porque temos como pastor nosso Senhor Jesus Cristo. Confia nele, ama, obra e espera, e perdoa infinitamente. Quando encontrares alguém a quem tu desejas o perdão, pede-o, humilha-te, liberta-te desta carga. Se alguém tem algo contra ti, te persegue, te calunia, ora por ele. Peça a Jesus para que essa pessoa seja muito feliz, tenha muita saúde. Se a tua vida não está do jeito que você deseja, se pessoas que você acha que ama foram embora, não te conturbes. Aguarda o tempo que ele cura tudo, mas fica em paz. Aceita as partidas inesperadas daqueles que Deus chamou da terra, seja de que forma foi. Aceita que a vida é imortal e que sempre teremos oportunidades de novos reencontros. Não deixa que a tua dor maltrate o coração daquele que desencarnou inesperadamente. Aceita a partida e apoia o teu familiar, o teu amigo, todos aqueles que partiram. Não usa as tuas lágrimas para aumentar a dor daqueles que também sofrem. Usa, sim, da tua prece
para consolar, para reerguer, para levar em esperança aqueles que estão no reino de Deus, aqueles que se encontram no mundo espiritual. Peça sim a Deus dias melhores, mas acima de tudo, agradece esses dias de provação coletiva e aproveita cada minuto, todas as possibilidades de crescer em direção ao Senhor da vida. Aqui me encontro fisicamente na Suíça, mas meu coração e a minha alma jamais se separarão dessa coletividade chamada povo brasileiro. É um povo lindo, é um povo maravilhoso. Cuidem uns dos outros. Ajude a um que seja possível. Se nós ajudarmos apenas a uma pessoa, se possível, muito se moverá nesse país. Luta para que teu filho vá para a escola e não falte. Ajuda que teu filho faça as lições de casa. Ajuda que teu filho se transforme num homem de bem, sendo tu o exemplo maior. Apresenta Deus a teu filho desde o ventre. Apresenta Jesus a teu filho desde o ventre. E tua vida será muito melhor do que a de muitas mães que se esqueceram disso. Peço a Deus que abençoe a pátria brasileira e que o mais rápido possível liberte o nosso povo desse vírus. Que abençoe todos os profissionais de saúde que, como verdadeiros heróis, estão na frente, lutando pela sobrevivência dos que se encontram infectados. E que haja uma conscientização coletiva de todos os nossos irmãos, desde o mais simples até o mais culto, de que é necessário mantermos uma determinada distância. É necessário ouvirmos os órgãos internacionais. É necessário usarmos sim máscaras para não infectarmos os nossos irmãos. E todos os cuidados necessários. A prece é conscientização. A prece é um rogo a Deus em direção à esperança de um mundo melhor. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e que a paz de Jesus adentre a todos os lares, que a sua luz divina, cheia de amor, possa entrar nas suas casas, envolvendo cada ambiente desse seu lar, magnetizando essa água com aquilo que seja necessário, a tua paz, a tua saúde, as tuas esperanças. Mas, acima de tudo, age, faça aquilo que te compete e cumpre com os teus deveres. Que Deus vos abençoe e nos abençoe a todos aqui também. Que assim seja. Assim seja. Gorete. Oi. Deus te pague. Obrigado, como diria Simão Pedro, que Deus te pague. Deus que pague vocês. Foi tão bom estar com vocês. Um grande abraço, muita paz, muita luz. E obrigada, viu? Obrigado. Pela possibilidade, Rubens. E a gente vai se falando. A Divina vai dar um oi para você, que é a minha esposa. Divina, dá um oi. Oi, Divina. Oi, Vina. Bem. Tudo, e você? Já viu? Oi? Foi muito bonito. Fala aqui perto do microfone. Eu sou meio da palestra. A gente estava acompanhando você, né? Os ouvintes também, com as suas manifestações. Como disse o Rubens, né? Deus lhes pague. Deus lhes pague aí também. Ele já me pagou tanto que eu não tenho nem como retribuir, né? Um beijo para todos, muita paz, muita luz aí, viu? Fica com Deus, gente. Obrigado. Que Jesus proteja a todos, viu? Tchau. Você também. Tchau, tchau.
Ouvintes, continuem ligados aí na Emissora do Bem. Mais tarde a gente está aqui ao vivo novamente com o Pinga Fogo com o nosso querido Jorge Elahá. Até mais. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Quando se trabalha para o Cristo, nós só temos controle das sementes que nós lançamos. Porque o crescimento e a colheita não dependem das nossas mãos. O apóstolo Paulo nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O resultado e o alcance do trabalho da Rádio Fraternidade está nas mãos do Cristo, não dos trabalhadores encarnados que semeiam. E confessando, e acredito que isso expressa o pensamento do Rubens também, é uma honra poder semear em nome do Cristo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade que nos acompanham nesse momento, aos companheiros e corações de outros países, dos recantos mais longínquos, que eles possam receber as vibrações de paz, de harmonia, de afeto, e que se sintam, como todos nós aqui presentes nesse ambiente, envolvidos pelas vibrações dos benfeitores espirituais que conduzem esse evento. Haroldo Dutra Dias. 16h17. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.